Opa, tudo bem? Seguinte, tinha me pedido um tempo atrás fazer também as provas da OBM do nível 3 do ensino médio. Decidi pegar então do ano passado, 2019, a primeira questão. Eu desenhei ali, mas vocês vão ver escrito ali. Ela não dava o desenho, né? Tu tinha que desenhar. Que é duas circunferências, W1 e W2, que elas têm o centro e têm dois pontos de interseção. Então elas são secantes. Aí, dessa circunferência, ele pegou o triângulo PC1-C2, P e Q são os pontos de interseção das circunferências, e ele traçou a circunferência circunscrita a esse triângulo. E aí ela corta a circunferência W1 em A e W2 em B. Aí ele queria que mostrasse que o ponto Q, que é o outro ponto de encontro das duas circunferências, é o incentro do triângulo PAB. Ok? Então, essa era a questão. Tu tinha que desenhar. O desenho que dava o esquema mais ou menos certo era fazer W1 menor do que W2. Se tivesse o contrário, ia dar errado. O Q ia estar exterior. Porque tá interior, que é o que diz na questão, ele tem que ser W1 menor que W2. Se tu tivesse dois testezinhos, tu chegava a essa conclusão. E ali vamos fazer a questão então. Tá. Minha solução que eu fiz é o seguinte. Tu tem o triângulo PC1-C2 e tu tem o ponto o Q também, né? Isso dá um quadrilátero. Primeiro, enxergar esse quadrilátero aqui, que é PQC1-C2. Bem, como P pertence a W1 e Q pertence a W1, e C1 é o centro, isso aqui é um raio de distância. Tranquilo? Além disso, como P pertence a W2 e Q pertence a W2 e C2 é o centro, isso aqui é a razão de distância. De cara, por LLL, tu conclui que os triângulos C1PC2 é congruente ao triângulo C1QC2. Por LLL, lado, 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 os três lados são iguais. Rzinho, Rzão e C1C2. Rzinho, Rzão, C1C2. São congruentes, então, de cara, a gente tira que esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. E aquele lá de cima também. Vou chamar esse ângulo aqui de x, esse de y, esse de y, ok? Primeira coisa que tinha que chegar era isso. Bem tranquilo de chegar a essa conclusão, né? Agora que a gente fez isso, a gente pode olhar para os triângulos PAB e o Q. Bem, de cara, se tu enxergar no desenho ali em cima, dá para ver. O triângulo PQA, eu vou redesenhar ele aqui. O triângulo PQA, que tá aqui, P tá aqui, PQA, ele pertence a W1. Ele é um triângulo inscrito em W1. Porque o ponto A está em W1, o ponto Q está em W1 e o ponto P está em W1. Então ele é inscrito a W1. Isso tranquilo, né? Aí eu vou desenhar agora aqui o ponto C1. Ele está mais ou menos por aqui. C1 está aqui. Bem, se tu notar, C1PQ é um triângulo e C1 é um ângulo central, porque ele é o ângulo do centro. E ele mede, que eu botei ali, mede 2x, né? PQC1, eu botei ali 2x. Como esse triângulo, o PQA, ele está inscrito em W1, PQA está escrito em W1, então o ângulo A, ele enxerga esse arco, o arco PQ, vou desenhar em preto. Ele enxerga o arco PQ com o ângulo central 2x. Ou seja, o arco PQ mede 2x. Sendo assim, o ângulo A, por ser um ângulo inscrito, ele vai medir x. Teorema do ângulo inscrito. Então, PAQ é igual a PC1Q sobre 2, pois PAQ é inscrito em W1. Tu tem que justificar na prova, né? Porque é uma prova discursiva. Tem que justificar o que tu faz. Então, PAQ é igual a o ângulo, né?
o ângulo PAQ é igual ao ângulo PCI sobre 2, porque PAQ é inscrito em W1 e o PC1, o ângulo PC1Q é central. Porque C1 é o centro, né? Então, com isso, justifica que ele é X. Análogo para o outro triângulo, se eu desenhar aqui o triângulo PQ e B, é análogo, aqui é B, aqui é P, aqui é Q. Se eu desenhar C2 aqui, pela mesma justificativa, só que esse aqui é 2Y, esse ângulo é Y. Então, análogo, o ângulo PBQ é igual ao ângulo PC2Q sobre 2, pela mesma justificativa. Ou seja, o ângulo PBQ é igual a Y. Tá? Até aqui foi, né? O teu objetivo é mostrar que ele é em centro. Para mostrar que ele é em centro, tu tem que mostrar que ele é encontro de bissetrizes do ponto Q. A gente já tem dois ângulos ali. E agora? Agora, eu vou aqui para cima, eu vou utilizar o pentágono, na real, PC1, C2, A e B. Se eu pegar o pentágono PC1, C2, A e B. Aqui. Aqui é C1, aqui é P, aqui é C2, aqui é B e aqui é A. Bem, o ponto Q, ele tá interno a isso, né? Tá por aqui. O ponto Q tá por aqui. A gente já sabe que esse ângulo aqui é X e que esse ângulo aqui é Y. Tá? Mas esse pentágono, pelo problema, ele é inscrito numa circunferência, porque ele é a circunferência do triângulo PC1C2 está inscrito. Então, essa circunferência que eu posso chamar de W3, que seria essa daqui, ó, ela está circunscrita a esse pentágono inteiro, porque A e B são pontos de W3. Então, A e B pertencem a W3 pelo problema. O problema determinou isso. Sendo assim, o que eu consigo concluir? Bem, se eu traçar PC1C2 aqui, eu sei que isso aqui mede X, né? Daqui. Isso mede X. Porém, como essa circunferência, como esse pentágono é inscrito, então a gente tem o seguinte. Como PC1C2AB é inscritível, como o pentágono é inscritível, a gente tem que o ângulo PC1C2 tem que ser igual ao ângulo PAC2, porque eles enxergam o mesmo lado. Lembra a propriedade dos ângulos inscritos. Se eles enxergam o mesmo lado, eles enxergam o mesmo arco. Ó, PC1C2 enxerga PC2 e PAC2 enxerga PC2, enxergam o mesmo lado. Mas PC1C2 eu sei que mede X, ou seja, o ângulo PAC2 mede X também. Porém, o ângulo PAQ mede X. Ou seja, disso aqui tu conclui o quê? Que para esse ângulo inteiro medir X, A, Q e C2 estão alinhados, porque os dois medem X. Estão alinhados. Então, tu conclui que essa reta AQ, ela se estende até C2. Análogo, tu faz, motivo análogo, tu faz o mesmo para o PBC1. O ângulo PC2C1 é igual ao ângulo PBC1. Como PC2C1 é Y,
Isso aqui vale y. Então, o PBC1, o ângulo PBC1, é igual ao ângulo PBQ, ou seja, disso aqui a gente tira que BQ e C1 estão alinhados. Estão alinhados, ok? Então, essa reta aqui, ela se estende até C1. Como se fosse uma estrelinha. Bem, agora o problema está muito mais tranquilo, porque a gente mostrou que AQ e C2 estão alinhados e BQ e C1 estão alinhados. Ou seja, basta eu descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eu vou redesenhar aqui só o quadrilátero C1, C2, BA. A gente mostrou já que A, Q e C2 estão alinhados, então o Q está aqui, e que esse aqui também está alinhado aqui. Então, aqui é B, aqui é C1 e aqui é Q. A gente já mostrou que eles estão alinhados, e a gente sabe já que esse ângulo é X. Lá em cima está o ponto Q, eu não vou desenhar ele, aqui é Y, tá? Só para enxergar melhor. Agora a gente tem que descobrir quanto é que mede A. E esse ângulo aqui é X e esse ângulo aqui é Y, porque é desse triângulo aqui, ó. É do triângulo C1, C2 e Q. Então, esse ângulo aqui, C1, C2 e Q, é X e Y, ok? Basta a gente descobrir quanto é que mede o ângulo C2AB e C1BA. Bem, esse ângulo aqui, ele enxerga o lado C2B. Vamos lembrar que, como o pentágono PC1AB-C2 está inscrito, o quadrilátero, obviamente, C1, C2, A e B, que contém esses lados do pentágono, está escrito. Ok? Então, esse quadrilátero é inscritível. Então, C1, C2, BA é inscritível. Isso é óbvio, né? Porque o pentágono é inscritível. E, por isso, quem enxerga C2B é esse ângulo aqui. Mas também quem enxerga C2B é o ângulo X aqui em cima. Então, esse ângulo é X. Então, a gente tem o quê? Só vou escrever, né? O ângulo C2C1B vai ser igual ao ângulo C2AB, porque é inscritível. Análogo, a gente pode fazer também que o ângulo C1, C2A, que é esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao ângulo C1BA, porque tanto C1, C2A enxergam o lado C1A, como C1BA enxerga C1A. Como esse ângulo aqui é Y, então esse aqui também é Y. Ou seja, daqui a gente conclui o quê? Que QA é bissetriz e que QB é bissetriz também. Se os dois são bissetrizes, porque os dois dividem os ângulos ao meio, a gente conclui o quê? Que Q é incentro. Basta ser 2, né? Porque o incentro, ele já é o encontro das três bissetrizes, e isso é provado já é provável, que em qualquer triângulo, o encontro das três bissetrizes é um ponto único. Então, se tu mostrou que duas bissetrizes se encontram, tu já mostrou que o ponto é o incentro do triângulo. Então, Q é incentro. E aí tá provada a questão. Ok? Então, é isso. Problema 1 da OBM de nível 3 de 2019. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!